É, dei uma passeada aqui por São Paulo. Hoje vim buscar um cenário diferente pro vídeo. Encontrei aqui no Shopping Eldorado, não sei se vocês conhecem. Shopping muito legal, por sinal. Recomendo vocês visitarem. Entra muito naquela questão de ter novas experiências. Foi o que eu comentei no primeiro vídeo do canal. O assunto do vídeo de hoje, o que eu quero falar sobre é estado de flow. O que é o estado de flow? É quando a gente entra em hiperfoco em alguma tarefa, algum projeto que a gente está fazendo, e a gente acaba perdendo a noção do tempo, sabe? O tempo passa muito rápido, a gente também acaba esquecendo o mundo. É uma coisa muito doida. E eu venho experienciado isso na minha vida nesses últimos tempos. Eu estou muito focado nas minhas tarefas, seja no trabalho, seja em tarefas pessoais ou alguns outros projetos que eu tenho. E entrar nesse estado de foco tem me ajudado muito a alcançar bons resultados em todas essas áreas da minha vida. Então, por exemplo, como funciona a minha rotina hoje? Eu geralmente vou treinar entre 6 e 6 e meia da manhã, que é o horário que eu acordo, que eu já estou disposto ali para começar o meu dia. E a academia é uma coisa que eu não abro mão, não posso abrir mão, nem se eu quisesse, por conta que eu tive um problema na perna no passado, bursite. E os próprios fisioterapeutas comentaram que se eu parasse o tratamento, se eu não continuasse na academia, se eu não desse a devida continuidade, esse problema voltaria. E, meu, era um problema extremamente ruim, por conta que eu ficava muito limitado, eu não conseguia correr, não conseguia jogar, não conseguia praticar esportes. E aí eu falei, não, isso aqui eu não posso abrir mão de jeito nenhum. Então, beleza. Entre 6 e 6 e meia eu entro ali na academia, e o meu treino, geralmente, como eu já tenho decorado, eu não levo o celular para academia, sabe? Não levo o celular para academia, que é justamente para eu não ter muita distração. Aí eu não tenho muita distração, consigo terminar o meu treino ali no tempo que eu programei. E aí entre 7 e meia e 8 horas eu já estou em casa de novo, tomo meu café da manhã, faço minha marmita quando eu levo e saio para ir trabalhar. E quando eu estou em casa também, eu evito ficar no celular. Geralmente coloco uma música ali só para eu ir fazendo as tarefas antes de sair para o trabalho. E evito ficar no celular porque o celular, meu, tipo assim, ele é um recurso muito bom, é uma ferramenta muito boa, só que também é uma extração muito alta, sabe? Aí preciso fazer um corte aqui que o avião passou. Mas estão retomando. O celular, ele é uma ferramenta muito boa, você consegue fazer muitas coisas, só que ele também é uma grande distração, sabe? Então, se você deixar ele tomar controle de você, você tá ferrado. Esses 5 minutinhos que você pega para ficar ali, quando você somar no final do dia, dá 1 hora, dá 2 horas, e você poderia ter aplicado esse tempo em alguma outra coisa que te traria mais benefício para a sua vida, sabe? Aí beleza. Depois que eu termino de tomar meu café, de fazer minhas tarefas antes de sair para o trabalho, eu vou para o trabalho e eu ando muito de transporte público. Hoje eu faço inglês também. E aí, como eu ando muito de transporte público, nesse meio tempo que eu pego um ônibus ou pego um metrô da vida, em vez de, por exemplo, eu ficar escutando música ou fazendo alguma outra coisa, o que eu geralmente faço? Eu pego meu caderno de inglês, meu livro de inglês, e dou uma estudada, sabe? Fico relendo ali, repassando os pontos que eu vi nas aulas anteriores, vou pesquisando coisas novas, vou tentando estimular ali a minha fala, justamente para aprimorar, para eu deixar afiado e ir bem nas aulas e desempenhando bem nas aulas. Também eu tento treinar ao máximo o meu inglês, é uma coisa muito boa e é uma skill muito importante, ainda mais para o futuro. Hoje eu sou programador e as inteligências artificiais elas estão cada vez mais codificando. Então, você saber falar uma outra língua, saber se relacionar bem com as pessoas, com clientes, com fornecedores, enfim, isso é muito importante. Aí, beleza. Então, eu chego no meu trabalho, e aí um dos hábitos que a gente tem lá no trabalho é fazer uma reunião diária pela manhã, antes de começar as tarefas do dia, que é para toda a equipe ficar alinhada. E nessa que a equipe fica alinhada, a gente sabe o que cada um vai fazer, e é justamente nesse momento que eu faço a minha lista de tarefas do dia no trabalho. E eu vou trabalhando em cima dessa lista. E por que que é importante isso? Por que que isso me ajuda a manter o estado de flow? Por conta que eu não perco tempo pensando na minha próxima tarefa. Então vamos supor, eu terminei uma coisa que eu tinha para fazer, eu não vou perder meu tempo para analisar o que eu tenho que, para pensar na verdade, o que eu tenho que fazer depois.
Porque quando eu tenho a lista de tarefas já elaborada nessa primeira reunião diária que a gente faz, sabe uma tarefa, meu, já vou para outra direto, não perco muito tempo, sabe? E isso ajuda a manter o estado de flow, porque eu continuo focado ali, entende? E aí eu continuo, é geralmente umas 6 horas eu vou embora, né, do trabalho. E aí de terça e quinta eu tenho inglês, então terça e quinta eu vou pro inglês, naquele mesmo esquema, eu vou lendo o livro e o caderno. E quando eu não tenho inglês eu vou direto para casa e estudo alguma outra coisa em casa, ou então assisto alguma série, algo que eu gosto também, porque é importante estar em estado de flow, só que também é importante você tirar um tempo para você, sabe? Tirar um lazer, tirar um descanso. Não tem como ficar trabalhando também 100% do tempo, porque isso é exaustivo e não vai te fazer bem. E aí, é basicamente com esses pequenos hábitos, essas pequenas atitudes que eu venho fazendo na vida que eu tenho conseguido entrar em estado de flow. E isso é muito benéfico, meu. É impressionante a quantidade de coisas que vem acontecendo nesses projetos, tanto no trabalho, tanto na vida pessoal mesmo, nesses projetos que eu venho trabalhado. Eu tenho conquistado muitas coisas, muitos avanços significativos, sabe? Tanto na questão de conhecimento, de eu saber mais as coisas, como na questão de conquistas mesmo pessoais ou até mesmo bens materiais, sabe? É uma coisa muito legal. E aí, só para finalizar o vídeo, no estado de flow tem muito a questão de tempo, sabe? Essa questão de tempo, quando você entra em hiperfoco, realmente passa muito rápido. Eu mesmo dificilmente vejo os dias da semana passar. Eu vou trabalhando ali focado dia após dia. Quando eu vejo é sábado, já é um final de semana e eu já tenho que planejar a semana novamente, sabe? É uma coisa muito boa, é uma coisa muito legal. Aí hoje, que é sábado, basicamente eu não fiz muita coisa. Hoje de manhã eu treinei, na verdade, por conta que eu não consegui durante a semana. Aí agora aqui de noite, vim dar um passeio por São Paulo, tirar um descanso, porque semana que vem já é marretar de novo, já é trabalhar muito, sabe? E, e aí é isso. É assim que eu tenho levado a vida hoje. Então trabalho bastante, descanso, trabalho bastante, descanso. E eu tenho certeza que lá na frente esse meu esforço que eu estou fazendo agora vai me trazer frutos, frutos muito bons. Sim, espero porque tenho focado nisso. Fechou? Então, estado de flow é uma coisa muito legal. Eu recomendo você assistir o vídeo até aqui. Caso você tenha interesse, você pesquise. Com certeza você vai achar materiais mais aprofundados que falam melhor sobre. Aí eu contei um pouco da minha experiência relacionada a estado de flow. Fechou? Então, encerrando aqui o vídeo, tá bom? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu respondo. E vambora, moleque!